porque é importante ressaltar assim, a Umbanda é uma religião que nasce em 1908, mas antes da Umbanda existir, já existiam médiums, já existiam espíritos, já existiam tudo que existe dentro da Umbanda. Ei, você curte casos sobrenaturais, crimes reais e mistérios? No Cortes Reais, você acompanha as melhores entrevistas e podcasts com psiquiatras, sensitivos, peritos e muito mais. Se inscreva, comente e curta para mais vídeos como esse. E agora, vamos pro corte. Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Legal. Nasceu em 1908, quando um médium, uma pessoa, um jovem de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, ele vinha tendo alguns problemas de saúde na sua casa, em meio à sua família. Então ele estava tendo paralisias. Então em alguns momentos ele vinha e acordava paralisado, não conseguia se mexer, não conseguia falar. Isso acontecia, durava um tempo e depois ele voltava ao normal. Os pais dele, na época, decidiram levá-lo em alguns lugares para tentar achar uma solução para o que estava acontecendo. E levaram ele no hospício, né? Ele tava doidão. Porque ele tinha um tio, o Dr. Epaminondas, que era um cara que era o responsável por esse hospital psiquiátrico. E aí ele pegou e o doutor falou assim, olha, não tem nada que eu possa fazer pelo jovem. Não tem nada que a medicina possa fazer. O que ele está tendo, a medicina não explica. Então levaram ele para um padre também, ele foi exorcizado, esse jovem de 17 anos, foi exorcizado e não teve sucesso na solução daquele problema de saúde que ele estava tendo. Até um dia que a família levou ele numa entidade, numa benzedeira que tinha próximo da casa deles. E a benzedeira, porque é importante ressaltar assim, a Umbanda é uma religião que nasce em 1908, mas antes da Umbanda existir, já existiam médiums, já existiam espíritos, já existiam tudo que existe dentro da Umbanda. Tá? A Umbanda apenas organiza tudo aquilo que já existia. Então, o Zélio é levado para uma benzedeira. Essa benzedeira, ela incorporada de uma entidade chamada Tio Antônio, que era um preto velho, um ex-escravo, benze o Zélio de Moraes e fala, esse menino tem uma missão. E ele vai descobrir logo o porquê de tudo isso. Naquele período ali, ainda buscando a solução, levaram ele num centro espírita no Rio de Janeiro, em Niterói, no dia 15 de novembro de 1908. Quando ele chega no centro, ele é colocado num lugar onde vai receber um tratamento espiritual. E aí ele diz que, o Zélio relata isso, né, e o depoimento da família, ele diz que quando ele estava dentro desse centro, ele sentiu a vontade de pegar uma flor no quintal. Ele disse assim, falta uma flor nessa mesa. Então ele levanta de onde ele estava sentado, vai no quintal, pega uma flor e coloca na mesa. No momento que ele coloca a flor na mesa, que a gente poderia considerar como a primeira oferenda de Umbanda, na hora que ele coloca a flor na mesa, vários espíritos de ex-escravos e de índios começam a se manifestar nos médiuns daquele centro espírita. O centro espírita é um centro mais conservador, tem uma doutrina mais conservadora. Então, até aquele momento, não era comum a manifestação de índios e ex-escravos em lugares onde só se manifestavam médicos e doutores. Então, ali estava fora de contexto para as pessoas. E o dirigente daquela sessão pegou, o sacerdote, pegou e começou a expulsar aqueles espíritos que estavam chegando, falando que ali não era lugar, que ali não era a hora de haver essa manifestação. E o Zélio de Moraes começa a discutir com a pessoa. O Zélio incorporado, naquele momento o Zélio estava incorporado com o que chamamos de Caboclo das Sete Encruzilhadas, que era um índio brasileiro. Ele diz, o porquê que você expulsa esses humildes que estão aqui? Pergunta para o dirigente. Aí o dirigente fala, mas quem é você para me questionar? Aí ele fala, eu sou o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Aí um vidente que estava presente no local fala assim, não, mas o que eu vejo em você é a vestimenta de um padre, são vestes clericais. Como você disse que é um índio? Ele falou, o que você vê em mim são restos de uma encarnação anterior, em que eu fui Frei Gabriel de Malagrida, morto na fogueira da Inquisição. E ali ele traz todo um contexto, uma história e diz, a partir daquele momento eu estou fundando uma nova religião, para que todos sejam aceitos, para que todas as pessoas tenham a possibilidade de se comunicar, quem souber vai ensinar, quem não souber vai aprender, mas a ninguém será negada a oportunidade de comunicação. Então ali nasce a Umbanda dentro de um contexto de preconceito, de discriminação, porque a gente está falando de um centro espírita que tentou, naquele momento, reprimir a presença espiritual de um contexto de entidades que não era padrão dentro daquele centro. E no dia seguinte, dia 16 de novembro de 1908,
acontece a primeira gira, ou o primeiro ritual de Umbanda na casa do Zélio de Moraes. Isso é Umbanda. A Umbanda é uma religião que nasce em 1908 e que ela agrupa espíritos de várias culturas e tradições. Então a gente tem dentro da Umbanda o que chamamos de linhas de trabalho. Os umbandistas que estão me assistindo identificam muito esses termos. Linhas de trabalho é um grupo de espíritos que carregam um arquétipo específico. Então a gente tem a linha dos pretos velhos, que são a linha dos ex-escravizados. A gente tem a linha dos caboclos, que é a linha dos índios brasileiros. A gente tem a linha dos ciganos, que a gente está falando dos europeus, dos nômades, daqueles que foram expulsos da Europa. Então a gente tem dentro da Umbanda um conjunto, uma estrutura mística, religiosa muito ampla. Assim. Essa é a parte mais incrível da religião, é a diversidade, a pluralidade que existe no nosso culto. Então a Umbanda nasce nesse contexto, nessa situação, e se constrói, e vai com os anos, né? De 1908 para cá a gente está falando de 100 e poucos anos, e vai se construindo gradativamente, vai se descobrindo, vai atraindo novas pessoas. Sofreu muito preconceito na era Vargas, muitos policiais invadiam os terreiros para fechar as casas, para prender os pais de santo, prender por curandeirismo, entre outras coisas mais. Então a gente estar aqui hoje, até falando de Umbanda, é uma representação muito grande de uma vitória daqueles que estiveram antes de nós, os ancestrais, antepassados, que lutaram para sustentar essa religião.